Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao episódio 44 de Como Reformar Cedo em Portugal com ETFs acumulativos. Agora, antes de começar o vídeo, quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo, sendo que eles têm 0% de comissões de transações com ETFs reais, têm um valor mínimo de transação de apenas 1€, portanto antes era 10, agora é apenas 1, e estas condições são válidas para volumes mensais até 100.000€, porque se ultrapassar este montante é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Eu também gosto de salientar que eles têm uma taxa de conversão de 0,5% e por isso é que digo que é importante termos uma conta em euros e outra em dólares. E aqui nesta conta só adquire em euros. Pronto, se esta corretora entretanto fizer sentido para ti, podes criar conta com o primeiro link na descrição. Aliás, podes colocar exatamente aqui o código Workaholic e ganhas o que é que estejam a oferecer na altura. Neste momento, o que eles estão a oferecer, caso coloques o código, é escolheres uma ação entre três. Portanto, há EDP Renováveis e há outras duas que eu vou colocar na descrição, que agora não me recordo quais são as empresas que podes ganhar, portanto, gratuitamente, mas é só para novas contas, está bem? Pronto, isto caso faça sentido para ti criar conta e se não colocares nenhum código ou tentares registrar só por ti, pronto, não ganhas nada. Estas campanhas estão apenas associadas a quem trabalha com o XTB, que é o meu caso, porque já sabes, eu utilizo a plataforma, juntar o útil ao agradável, porque não também trabalhar com eles, já que é uma corretora, na minha opinião, tão boa e indicada para o meu perfil. De qualquer modo, o lucro não realizado neste momento que estou a ter no meu portfólio, com base nos investimentos todos que eu tenho feito mês após mês após mês, já vai praticamente nos 10.000€, ou seja, aqui está 9.926 e estamos a falar num aporte mensal médio de cerca de 500, aliás, até menos, portanto, a média está inferior aos 500€, mas podes ver que o melhor ETF neste momento é o QDVE, portanto, este, relativamente ao risco-retorno, foi o que compensou mais até agora, mas também temos muitos outros ETFs que realmente tiveram aqui um desempenho interessante, até porque se tivesse, por exemplo, adquirido na zona 3 mais ETFs dentro dos semicondutores, que foi algo que eu fiz na série dos ETFs para os filhos, que está no Patreon, realmente o desempenho até teria sido superior, porque realmente os semicondutores e empresas relacionadas com software tiveram aqui um grande desempenho. Entretanto, quero-te mostrar aqui também um gráfico, ou seja, neste momento eu tenho 29 anos, quero-me reformar aos 55, portanto, um dos objetivos também é reformar mais cedo, não esperar pela reforma aos 65, 67, seja quando for, porque mais tarde pode ser até, se calhar 70, não sei. Aqui a despesa anual que eu terei na reforma será cerca de 12.000 e atenção que isto já considera a perda do poder de compra que se terá depois ao fim destes anos todos, está bem, que está aqui indicado com base na inflação de 3%. É claro que aqui o cálculo não está tão correto, mas já passo a mostrar-te o cálculo correto. E o que eu tenho neste momento em ativos é cerca de 30.833. A contribuição mensal média está nos 500, mais ou menos. Se eu for aqui exatamente ao fecheiro, está nos 486, por isso eu até posso pôr algo mais exato, 486. Pronto, não fez diferença nenhuma. A taxa de crescimento anualizada está nos 10,51% com base naquilo do histórico do ICP 500, ou seja, aqui fui buscar a rentabilidade histórica do ICP 500, porque a verdade é que eu estou neste momento com uma rentabilidade de 19%, mas quando eu utilizar e colocar os valores atuais, portanto, este lucro próximo dos 10.000, esta percentagem irá aumentar, acredita em mim, porque pronto, o mercado subiu bastante face ao último mês. Pronto, depois inflação nos 3%, média anualizada para longo prazo, só para ser um pouco mais pessimista, e a taxa de levantamento segura no primeiro ano de 4,5%. Isto diz que eu consigo atingir o custo feiro daqui a apenas 2 anos. Só que, mesmo para quem está a começar agora, está bem, porque há quem esteja a ver este vídeo e está a começar mesmo há pouco tempo, não precisa ter estes 30.833 na conta que eu tenho, está bem? Se, por exemplo, tiver aqui 1.000, também consegue atingir o custo feiro, mas demora mais tempo, portanto, 10 anos. E que não é assim tanto tempo face àquilo que é o objetivo. É claro que quem tem, por exemplo, 55, 60 anos, pode ser um pouco mais difícil, terá que colocar mais dinheiro para atingir, digamos, a sua reforma a partir de ETFs e será mais arriscado porque o horizonte temporal é mais curto e não dá tanta margem, mas pronto, para quem é mais novo, tu consegues ter o tempo a trabalhar para ti e é exatamente isso que fazemos aqui, está bem? Para termos a reforma que desejamos. Mas pronto, voltando então aos cálculos a sério. Eu vou primeiro ver qual é que é a inflação estimada para maio, exato, para maio, com base nos dados do Banco Central Europeu. Portanto, deixa-me cá ver, eu tenho que colocar aqui até 8 de junho, portanto, quando eu estou a gravar este vídeo. Isto aqui só vai até 31 de maio, tudo bem? Então, a estimativa está aqui nos 3,1%. Ok, maio 3,1%. Então, eu vou aqui atrás, 3,1%. Desculpa, exato, para maio está 3,1, ok, só para confirmar, 3,1, e agora para junho eu vou assumir que é algo semelhante, 3,1 também, porque ainda não sabemos qual é a inflação exata ou estimada para junho,
Aqui o aporte mensal médio deve ser cerca de 400, depois atualizo isto, e agora resta-nos saber qual é que é exatamente o valor de lucro que eu tenho 9.333, 9.933,97, ok, 9.933,97, qualquer coisa por aqui. Pronto, isto faz com que haja aqui um aumento de 1.827 euros de um mês para o outro, em que a minha rentabilidade atual passou dos 19% para quase 22%, o que é incrível, não é? Ou seja, é exatamente isto que nós procuramos. Portanto, com base nestes meses todos, ou seja, com base nestes 44 meses, porque estamos no episódio 44, faz com que tenhamos esta rentabilidade, o que é muito interessante. Portanto, se formos aqui a ver o gráfico, conseguimos ver exatamente, porque aqui infelizmente só mostra até o 36, tenho que ver se atualizo esta tabela, mas pronto, este gráfico. Mas pronto, dá para perceber que há aqui um grande crescimento e agora esse crescimento ainda é superior face ao anterior. Dá aqui também para comparar, portanto está a ir a um ritmo muito bom. Agora, mais uma vez, eu vou salientar, está bem? Só vou destacar mais uma vez neste episódio em que nós não podemos contar com a nossa reforma. Eu não estou só a falar do facto de podermos reformar mais tarde, ou seja, se agora está nos 67 e podermos talvez daqui a vários anos reformar aos 70 ou mais tarde, eu não sei até quando é que isto pode chegar, mas isso não é o pior, é o facto de nós recebermos muito menos percentualmente em comparação àquilo que recebia face ao último salário. É claro que os salários também vão aumentar, mas a percentagem que vamos receber não vai compensar em princípio. Portanto, por favor, não contes com a segurança social, até porque pode colapsar muito mais do que aqui está. É claro que o governo poderá colocar algumas medidas para ajudar, não é? Porque senão, como é que funciona o sistema? Mas mesmo assim é algo que tu não deverias contar, até porque eu acho que tu não queres reformar com essa idade, eu acho que tu queres reformar mais cedo e acho que isto é um propósito ótimo ao seguir esta série. Pronto, continuando, podemos ver que ainda estamos na zona 1, eu ajustei com base nestes mínimos relativos, porque realmente houve aqui uma subida muito grande por parte do S&P 500 e tive que ajustar estes níveis, portanto a zona 1 e a zona 2, a zona 2 e a 3 é fácil, é só colocar aqui no SMMA. Esta aqui é que não é tão fácil neste momento, mas de qualquer modo isto também é com base na volatilidade. Podemos ver que houve esta grande queda recente em que no pré-market também está a haver aqui um aumento, portanto ainda não estamos na zona 2, por isso eu vou ter que adquirir algo menos volátil, e quando eu digo menos volátil é entre 10 a 15% no último ano, portanto é algo que não se mexe assim tanto, portanto algo que esteja mais bem diversificado, não tão concentrado no setor de tecnologia, nomeadamente semicondutores, por exemplo, porque se houver esta correção poderão ter aqui uma grande queda, e por acaso isso é algo que eu até posso mostrar rapidamente, ou seja, basta um dia menos bom para haver uma grande correção, e eu consigo mostrar isso, ou seja, um dia menos bom, tivemos só num dia quedas como 8% na Broadcom, Samsung a cair 10%, Micron a cair 13,25%, Intel a cair 11%, por isso tens de ter cuidado, entendes? É claro que se for de encontro ao teu risco, pronto, totalmente ok, mas se não te fizer dormir bem à noite, então tens que evitar isso, como é óbvio, portanto não corras mais risco do que aquele que tu podes tolerar. Assim sendo, estamos na zona 1, o investimento será em princípio 300 mais 100, que são os 400 euros, e será algo menos arriscado. Temos aqui várias opções, dentro daquelas que poderiam ser os ETFs na zona 1, está bem? Que isto faz aqui o traqueamento e ajusta conforme a volatilidade atual dos respectivos ETFs, mas antes disso eu estive a ver os vossos comentários e vocês fizeram aqui algumas sugestões, a começar por esta, ou seja, alguém sugeriu este relacionado com tecnologia, eletrificação e smart grid, portanto é algo que eu ainda não tinha visto, é um ETF que realmente nunca acompanhei, tem um fund size bastante pequeno, portanto aqui já seria excluído, tem um total expense ratio de 0,35%, é comotivo, é físico, e por mais estranho que pareça, eu não consigo ver as empresas que constituem este ETF, não consigo mesmo ver. Portanto, o que é que eu decidi fazer? Decidi procurar um pouco mais, encontrar este site mostra praticamente o mesmo, só que aqui diz que é constituído por 41 empresas, então ao procurarmos por peso, conseguimos ver quais são essas empresas. E podemos ver que são estas. Ou seja, grande parte destas empresas eu nem sequer conheço, mas algumas delas conheço e não é algo que eu quero ter no meu portfólio. Temos, por exemplo, Honda, que neste momento não é algo que eu quero ter no portfólio. Temos empresas que tiveram uma grande valorização que neste momento não quero ter para já, que é, por exemplo, a SK, pronto, relacionado com os semicondutores e não só. Portanto, houve aqui uma grande valorização por parte de algumas e por isso estamos a falar de um ETF que eu não me identifico de todo, para além que eu acho que até é bastante volátil. Deixa-me lá ver, aqui por acaso não diz volatilidade no último ano porque é um ETF que foi criado a 31 de março de 2026, ou seja, este ano, há poucos meses, portanto cerca de 3 meses, por isso ainda é muito, muito recente. Por isso vamos saltar para o próximo. Este aqui achei interessante, que é dentro de países desenvolvidos na Europa, portanto é focado em empresas cujo potencial também poderá ser superior, não só na indústria e setor da tecnologia, mas também apanha as mid-cap,
ou seja, não só empresas com uma captação de mercado elevada, mas também média, o que é interessante. Portanto, empresas que estão a emergir. Agora, tem um Total Expense Ratio de 0,10%, que é pouco, é cumulativo, é físico, tem um grande fundo size, existe desde 2019 e é constituído por 513 empresas. Está quase em máximos, aliás, deixa-me lá ver se puser isto em máximos. Sim, está praticamente em máximos, não está muito longe, mas no último ano não teve assim um crescimento tão grande, 15,88%, não é nada especial comparativamente outros ETFs, está bem? Tem uma volatilidade de 12,17%, ou seja, vai de encontro à zona 1, por isso este aqui poderia ser algo a adquirir, sem dúvida, e é constituído por empresas como a ASML, a AstraZeneca, entre outras que podes ou não identificar-te. Há aqui a SAP, acho que também teve uma subida recentemente, por exemplo a ASML, sei que poderia ser interessante adquirir este ETF, apesar do preço ser pequeno, porque ela também teve uma queda, recentemente, portanto teve esta queda, mas podes ver também toda a valorização que já teve. Por isso, esta queda é só uma coisinha de nada, mas pronto, esta queda ainda foi 6,59%. De qualquer forma, tu dizemos a SAP que teve aqui alguma valorização, portanto, faça este nível de suporte, mas nada de especial. E depois temos todas as outras empresas que podem não fazer sentido para o teu portfólio. No caso da SML, etc., eu ainda vou aguardar que possam talvez corrigir mais, porque, de facto, acho que esta correção ainda é muito pequenina, mas pronto, em pré-market já está a subir 3,73% e pode fazer novos máximos, por isso não é por aí. Depois, outra sugestão que foi feita foi esta da UBS Corp, portanto é um World em que eu nunca vi um Total Expense Ratio tão pequeno, portanto 0,06%, o que é muito interessante, é cumulativo, é físico, tem um grande fundo size, o que é ainda mais fascinante, e existe desde 2019. Somos por baixo, está praticamente em máximos, o que é totalmente tranquilo, tudo praticamente está em máximos, está a seguir o mercado, a volatilidade é pequeníssima, é praticamente 10%, ou seja, está ali no limite inferior da zona 1, portanto isto aqui, se houvesse uma zona 0, já estava a entrar na zona 0. Depois temos aqui várias empresas a acompanhar aquilo que é o mercado normal, portanto com maior captação de mercado, como a Nvidia, a Apple, Microsoft por aí fora, não há nada de especial, em que o peso maior é os Estados Unidos, mas ainda tem um peso significativo, ou seja, eu queria mais próximo dos 50% quando estivesse a distribuir por todo o mundo, apesar de, pronto, se pudesse escolher, ainda diversificava mais entre os vários países, mas claro, pronto, as empresas nos Estados Unidos são aquelas das quais mostram ter uma maior valorização para já, mas vamos ver outros worlds, porque tanto na zona 1 acho que faz sentido adquirir um world. O VWCE poderia ser uma opção, mas repara, eu já adquiri no passado, mas com este Total Expense Ratio, e deixa-me lá ver, tem aqui um peso inferior, portanto está mais bem diversificado, mas eu acho que entre as duas não compensa tanto, considerando que este tem um Total Expense Ratio muito mais baixo. Portanto, o que é que eu tentei fazer ao juntar o útil ao agradável? Com base numa sugestão que foi até dentro dos ETFs para os filhos, mas pronto, não tinha nada a ver com esta série, tinha mais indicado para esta série, foi sugerido um ETF que realmente é quase como se fosse uma mistura, ou seja, é um VWCE, mas com Total Expense Ratio quase deste aqui, que é qual? É este, que é o WEBN, portanto estamos a falar também de um All World focado em country, portanto um ETF da entidade gestora Amundi, em que acontece que é baixo, de 0,07%, é cumulativo, físico, tem um grande fundo size, apesar de não ser tão grande como os outros, existe 2024, ou seja, é recente, só tem 2 anos, e é constituído por 3.392 empresas, portanto semelhante ao VWCE. Agora, se nós formos aqui um pouco para baixo, e vemos que também está em máximos, conseguimos perceber que em termos de volatilidade ainda é mais pequena, portanto na zona 0, que no fim não existe, portanto zona 1, e consegues ver que está também mais bem diversificado, ou seja, não são aqueles 67% de peso nos Estados Unidos, são 58%, porque é muito semelhante também ao VWCE, entendes? Portanto, aqui parece-me ser um ETF mais indicado para este mês, pelo menos para o meu perfil. Entendes? Mais uma vez, maioritariamente focado no setor da tecnologia, os pesos são muito semelhantes, portanto, Nvidia, Apple, Microsoft, as empresas com maior capacidade de mercado que segue, não é muito diferente aqui do peso do VWCE, é sim um pouco diferente do peso deste aqui, portanto, realmente este é o ETF que me parece ser mais indicado para eu adquirir para este mês, caso a XTB tenha. Portanto, eu vou copiar, vou procurar alguns por aqui, deixa-me cá ver. Aqui no canto superior esquerdo, e eles têm Prime All Country World. É acumulativo, é exatamente isto que eu quero. Portanto, se eu clicar aqui no i, consigo ver mais informações, consigo ver se distribui dividendos, que aqui é acumulativo, não mostra informações, mostra o risco-retorno, é ESG, aqui só mostra um 2 em 5, que é pequeníssimo. E participações, pronto, que confirma aquilo que nós já tínhamos visto. Ok, Frankfurt,
ETF, Euro, acumulativo. Ok. Eu não sei se tu reparaste, mas aqui também dá para ver o Total Expense Ratio, ou seja, consegues confirmar que a TER é de 0.07%. Pronto. Agora, eu vou clicar aqui no mais, portanto vou fechar e isto já está aberto para eu comprar. Portanto temos o gráfico atrás, portanto cada uma está a valer quanto? Deixa-me só ver. Eu acho que está a valer pouco, por isso isto é até acessível para qualquer carteira. Cada uma está a valer 12.47 euros, o que é bastante acessível. Ou seja, qualquer pessoa com 15 euros por mês consegue adquirir este ETF, o que é interessante, não é? Pronto, assim sendo, eu quero 400, cerca disso, por isso deixa-me cá ver quantos é que eu posso. Não é 40, porque assim seria cerca de 498, eu vou diminuir até, diminuir, mas não é tanto, deixa-me colocar 35, assim está, não, também não, 32, ok, o 32 é o mais próximo dos 400 euros que eu pretendo investir. Por isso vai ser exatamente esta quantia, 32 ETFs deste ETF, que já verificámos que é acumulativo, euro. Eu quero apenas ETFs inteiros para ser o legítimo dono, comprar e confirmar. Por isso está a compra feita, a posição está aberta, começo com o prejuízo inicial, que agora eles puseram os gráficos da TradingView, portanto a interface é mais gira, e podes ver que começa com um prejuízo inicial de 6 cêntimos, o que é totalmente tranquilo. Agora, eu vou aqui ao histórico da conta, ordens, deixa-me cá ver, ordens sim, para ver que eu gastei, ok, aqui não consigo ver, aqui consigo ver 399.10, ok, então esta quantia é aquela que eu vou ter que colocar no meu fecheiro, ou seja, vou aqui a dados, vou aqui abaixo, não foi 400, foi 399 e 46, deixa-me só verificar, 399, não, e 10, 399 e 10. 399 e 10. Portanto, já está aqui as informações colocadas, rentabilidade atual nos 21.76%, que é bastante elevado. E agora é uma questão de acompanhar o mercado e ver até onde é que ele pode chegar, para entender se ele vai corrigir e eu consigo adquirir algo na zona 2 ou zona 3, ou se irá continuar a fazer novos máximos. Se continuar a fazer novos máximos, está tudo bem, porque o portfólio continua a valorizar. Se entretanto ir para a zona 2 ou para a zona 3, então também está tudo ótimo, porque assim consigo adquirir ETFs mais arriscados e que poderão talvez no longo prazo ter uma maior valorização. Por isso fica à vontade para fazer sugestões. Eu realmente agradeço por teres visto o vídeo. Se foi útil, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.